falo assim, vocês me enviam. Tá. Bom, antes de começar, eu queria agradecer a Carlos e Elsa o convite, a Olá pelo convite que me permitiu estar aqui com vocês hoje à noite e voltar a Salvador. Eu tinha muitas vontades de estar de novo com vocês. E porque achei muito interessantes estes dias de debate com os colegas da rede. Acho que é uma iniciativa muito interessante do Labimundo. Bom, como a Elsa disse, eu vou fazer uma apresentação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, mas sinto muito pelos quantitativistas, mas não vou falar de dados, não vou falar de números. Só quero contextualizar nas relações internacionais os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, e, sobretudo, trazer debate, reflexão e, assim, alguma provocação. Eu sei que eu posso falar em espanhol, mas quero aproveitar isso aqui só para tentar treinar um pouco no português. Me desculpem pelas espanholadas. Os ODMs, acho que vocês conhecem esses objetivos, são o maior consenso conseguido no Sistema Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento. E eles definem um modelo de desenvolvimento, realmente não definem um modelo, mas pretendem definir uma agenda de desenvolvimento. Mas antes de apresentar esses objetivos, eu acho que é importante, quando falamos de cooperação internacional, ter presente que a evolução da cooperação tem muito a ver com a evolução das relações internacionais e do contexto onde esta agenda vai ser definida. Neste sentido, as diferentes agendas da cooperação nos últimos anos, nas últimas décadas, estão muito vinculadas com esse contexto. E é daí, por exemplo, as décadas do desenvolvimento das Nações Unidas, que focalizaram, por exemplo, na reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial, no crescimento econômico nos anos 60 e 70, nas necessidades básicas depois, da volta ao Estado, tudo isso em função do pensamento dominante em cada momento. Hoje o contexto seria a globalização. Uma globalização que normalmente é entendida como a integração e interdependência econômica e comercial. Mas uma integração e interdependência que não se faz entre iguais, que está gerando muitas assimetrias e muitas desigualdades. Tem autores que falam, inclusive, do novo apartheid global. E essas assimetrias e desigualdades são contestadas no âmbito internacional, por exemplo, por movimentos globais, como o movimento anti-globalização, mas também pelos protestos nos encontros da Organização Mundial do Comércio. Esses protestos são importantes porque nas agendas de desenvolvimento o comércio é um tema central. É um tema central que, ademais, traz um debate sobre liberalização versus protecionismo. A liberalização que é exigida aos países, sobretudo aos países em desenvolvimento, mas com um protecionismo que ainda existe nos países ricos, naqueles âmbitos mais sensíveis, por exemplo, a agricultura na Europa, no âmbito textil, etc. Além desse âmbito econômico, comercial, a globalização tem outras dimensões, por exemplo, movimentos financeiros que também estão criando muitas inestabilidades nos últimos anos. A revolução tecnológica, com as novas tecnologias da informação e da comunicação, que também, às sua vez, estão criando um novo gap digital. A nova divisão do trabalho, que também traz na agenda novos problemas com as migrações laborais, muito restritas,
fator de produção frente aos outros, por exemplo, as empresas transnacionais que têm essa liberdade de se deslocalizar, buscando os mercados mais atrativos para as suas produções. E no ideológico, no princípio, a globalização foi expandida pelo pensamento liberal com esse there is no alternative, Margaret Thatcher, ou os planos de ajuste estrutural, que a sua vez também trouxeram muitos protestos que obrigaram, inclusive, as organizações que trabalhavam com esses planos de ajuste estrutural a fazer uma mudança e falar agora de estratégias de luta contra a pobreza. Voltaremos sobre isso mais adiante. E também uma volta às questões de segurança, mas de segurança entendida em termos muito militares, né? No setor das agendas, uma luta contra o terrorismo, que muitas vezes na cooperação também se confunde com a luta contra a pobreza. Muitos países ricos fazem cooperação para assegurar a segurança no interior desses países, achando que a pobreza poderia ser caldo de cultivo, poderia gerar condições para ter problemas de terrorismo ou de migrações, etc. Em definitiva, esse contexto assim, definido muito rápido, da globalização tem uma forte contestação, falei antes, dos movimentos anti-globalização, que protestam contra esses efeitos negativos da globalização, mas vão, além disso, com demandas de justiça global e de democracia global, criar espaços de democracia participativa e deliberativa. Essa contestação, a primeira coisa que ela faz é quebrar com o slogan "Outro mundo é possível", quebrar esse "there is no alternative", porque trazem na agenda novas formas de organização coletiva. Frente a esses protestos, o sistema precisava de incluir algumas questões sociais nas agendas para responder à cidadania que estava protestando e estava demandando justiça global. Introduzir temas como a pobreza, o meio ambiente, a igualdade de gênero, etc. E os ODMs são justamente uma dessas respostas do sistema para adotar a globalização. O próprio Malcolm Brown, que era então o administrador do Peru, dizia dotar a globalização de um rosto humano, um projeto reformista da globalização para tentar distribuir um pouco melhor as bondades da globalização e evitar essas assimetrias e essas desigualdades. Após a apresentação do contexto, vou falar um pouco da adoção dos ODMs. Nos anos 90, neste contexto da globalização, as Nações Unidas começam a organizar toda uma série de cúpulas sobre meio ambiente, gênero, alimentação, etc., que começam a introduzir esses temas nas agendas internacionais. E, através dessas cúpulas, vão definir um novo paradigma no desenvolvimento, que é o desenvolvimento humano sustentável. Ao mesmo tempo, o Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, que é um grupo dos países doadores, um grupo dos países ricos da OCDE, começa a definir uma nova agenda da cooperação, nesse contexto, com os objetivos bem definidos, que eram os objetivos internacionais de desenvolvimento. Eram objetivos no âmbito econômico, do bem-estar social e da parceria para o desenvolvimento, com uma nova forma, umas novas regras de cooperação que já não fossem desiguais, hierárquicas, mas entre parceiros, entre iguais. Estes objetivos internacionais de desenvolvimento, definidos pelos países ricos, foram os antecessores, com algumas diferenças, mas praticamente iguais, aos objetivos de desenvolvimento do milênio, que se adotam definitivamente na cúpula do milênio no ano 2000.
Essa cúpula do milênio não foi só uma cúpula para os objetivos do milênio, foi uma cúpula onde o principal objetivo era revitalizar as Nações Unidas que não estavam conseguindo ter um papel relevante nas relações internacionais. Essa cúpula marcou 4 grandes programas de ação, um deles no âmbito da segurança, onde o principal objetivo era conseguir o respeito do direito internacional público, um programa de meio ambiente, onde o principal objetivo era conseguir a adesão ao protocolo de Kyoto, um programa de desenvolvimento, que era a adesão dos objetivos do milênio, e o último programa, e bem importante também, era a reforma das Nações Unidas, todas as críticas que tinha essa organização enquanto a democracia, a burocratização, etc.